A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Bom dia, meus irmãos. Amados, estamos chegando ao fim desse glorioso livro de Levítico. E hoje entramos no 8º dia de exposição. E meditaremos nos capítulos 22, 23 e 24. No capítulo 22, dos versos 1 a 16, nós vemos que não poderia haver nenhuma profanação das coisas sagradas. Arão e seus filhos estavam sempre próximos das coisas que foram separadas para os propósitos sagrados. Deviam, portanto, ser cuidadosos quanto ao contato com essas coisas, para que não profanassem o nome do Senhor. Se alguém houvesse entrado em contato com qualquer impureza, ele deveria estar purificado antes de tocar nas coisas sagradas. Então, uma série de coisas está listada sobre o que tornaria alguém impuro. A impureza cerimonial, como já vimos, é um símbolo de impureza moral ou espiritual. A limpeza não estaria completa até a noite. Nos casos de lepra, como nós vimos, o tempo era mais longo, com oferendas sendo feitas. Mas em todos os casos era necessário banhar e lavar suas roupas, como encontramos em outros lugares. E em alguns casos o tempo de limpeza era bem mais longo do que outros. Se um animal morresse ou fosse morto por feras, não deveria ser comido. Apenas os sacerdotes e suas famílias deveriam comer das coisas sagradas. Nenhum servo contratado tinha permissão para fazê-lo. No entanto, se o sacerdote comprasse um escravo, essa pessoa teria o privilégio de comer a comida do sacerdote. Um servo contratado era aquele que servia por um salário, enquanto que o que foi comprado pertencia integralmente ao seu senhor. Se a filha de um sacerdote fosse casada com alguém que não fosse da família sacerdotal, ela não poderia mais comer das coisas sagradas. Mas se ela se tornasse viúva ou divorciada e não tivesse filhos para sustentá-la e voltasse a viver com seu pai, ela teria permissão para comer da comida de seu pai. Se alguém comesse a comida sagrada, não sabendo que ela era sagrada, então deveria restaurar a mesma quantia que uma oferta para o sacerdote e adicionar a 5ª parte a mais a ela. Dos versos 17 a 25 do capítulo 22, nós vamos ver que os sacrifícios só deveriam ser feitos com animais sem defeitos. O Senhor agora instrui Moisés a se dirigir a Arão e seus filhos e a todos os filhos de Israel para insistir que mesmo as ofertas voluntárias e as ofertas para que se cumprissem os votos deveriam ser completamente isentas de defeitos. A única exceção seria oferecer como oferta voluntária um boi ou um carneiro ou um cabrito deformados ou atrofiados, que seriam aceitos somente como oferta voluntária, nunca como cumprimento de votos. Mas nenhum animal machucado, esmagado, rasgado ou cortado era aceitável para qualquer sacrifício. E essa mesma lei deveria ser aplicada a um estrangeiro que desejasse oferecer qualquer oferta ao Senhor. Nos versos 26 a 32 do capítulo 22, nós vemos outras condições de ofertas que seriam aceitáveis. O Senhor adiciona condições que são interessantes no que diz respeito à aceitabilidade de qualquer oferta. Quando um bezerro, ovelha ou cabra nascesse, deveria ficar 7 dias com sua mãe antes de ser utilizados como oferta. Além disso, a mãe não deveria ser morta no mesmo dia que seu filho. A oferta pacífica de ação de graças também é destacada, para insistir que deveria ser oferecida voluntariamente e comida no mesmo dia em que foi oferecida, sem permissão para permanecer durante a noite. Essa lei ela é uma repetição daquilo que nós vimos lá no capítulo 7, no verso 15.
E concluindo o capítulo, nós vamos ver que, portanto, até mesmo que parecia ser o menor dos mandamentos de Deus, deveria ser cuidadosamente observado, pois o nome de Deus jamais deveria ser profanado, mas santificado por seu povo. Afinal, o Senhor havia tirado o povo de Israel da terra do Egito. No capítulo 23, nós vamos observar que é um dos maiores capítulos de Levítico, repleto das verdades mais seletas e proféticas, do início ao fim. As festas sagradas e os tempos determinados, designados por Yahvé, a serem guardados anualmente por Israel, abrangem de fato todo o domínio dos fatos da redenção. O trato dos tempos de Deus com judeus e com gentios é claramente revelado nessas festas. Temos que olhar para cada uma dessas divisões separadamente para apontar o caminho para um estudo mais profundo, que nenhum filho de Deus deve negligenciar. Nós começamos com o sábado. O sábado em si não é uma festa, mas um tempo determinado, uma santa convocação, digamos assim, após 6 dias de trabalho. A razão pela qual o sábado é colocado aqui em primeiro lugar é devido ao seu significado profético. Como diz o texto, resta um descanso para o povo de Deus. O sábado é o tipo de descanso que ainda está por vir, quando a redenção for consumada. Com relação à Páscoa e à festa dos pães asmos, a Páscoa, com o cordeiro morto e seu corpo comido, ocupa o primeiro lugar. Isso tipifica a obra bendita do Cordeiro de Deus, sua obra redentora na cruz. E este é o fundamento de tudo. Como vimos nas ofertas levíticas e cerimoniais, nesta obra consumada e no sangue derramado, Deus descansa. E aqui o pecador crente encontrou seu descanso. A festa dos pães asmos está intimamente ligada à Páscoa, de modo que não pode ser separada dela. O fermento representa o pecado e o pão asmo representa a santidade. A festa dos pães asmos, portanto, tipifica o resultado da obra de Cristo na cruz, que é a santidade. Novamente, encontramos a grande verdade de que Yahvé redimiu seu povo para ser separado para si mesmo. Não deveriam fazer nenhuma obra servil, mas trazer oferta queimada ao Senhor. O primeiro e o 7º dia, nenhum trabalho servil deveria ser feito. Isso tipifica o fato de que na redenção não há trabalho servil, mas uma alegre manifestação de Cristo e o doce aroma no poder do Espírito Santo. A festa das primícias ou a festa das colheitas, nós vamos ver que enquanto a festa da Páscoa prenuncia a morte de Cristo, o agitar do molho das primícias é o tipo bendito da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Era apenas um molho agitado diante de Yahvé, o penhor da colheita que se seguiria. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, como diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 20. E esse molho foi movido perante Yahvé no dia seguinte ao sábado, ou seja, o dia seguinte ao sábado é o primeiro dia da semana, o domingo, a gloriosa manhã da ressurreição. Em conexão com o agitar do molho de primícias, havia ofertas, mas de que tipo? Cordeiro sem mancha em holocausto ao Senhor, oferta de cereais e libação. Nenhuma oferta pelo pecado foi exigida, pois isso foi cumprido quando o Senhor Jesus morreu. As ofertas eram um aroma suave, revelando mais uma vez a bem-aventurança e o valor de sua própria pessoa e obra de redenção. A festa das semanas, depois de 7 sábados se passarem,
50 dias contados, uma nova oferta de farinha seria trazida e 2 pães movidos, cozidos com fermento. Esta é a festa de Pentecostes, nomeada por causa dos 50 dias. Também é chamada de festa das semanas, já que 7 semanas se passaram. Exatamente 50 dias após o agitar das primícias, no dia seguinte ao sábado, quando Cristo ressuscitou. Então o Espírito Santo desceu para formar a igreja na terra, como nós lemos lá no livro de Atos, no capítulo 2. A oferta de farinha, como vimos na primeira parte do livro, é o tipo de Cristo em sua humanidade perfeita. Farinha pura, óleo misturado com ela e óleo derramado sobre ela. Aqui está uma nova oferta de refeição. Não tipifica Cristo, mas aqueles que são um com Ele, seu povo cristão. O óleo, o Espírito Santo, veio sobre eles no dia de Pentecostes, quando o óleo foi derramado sobre a oferta de farinha. Os 2 pães cozidos com fermento tipificam também a igreja. O pecado ainda está lá. A farinha pura estava nos pães, a nova natureza, mas cozida com fermento, que simboliza a velha natureza, o pecado. Os 2 pães, sem dúvida, nos remetem aos judeus e gentios, que compõem a nova oferta de farinha. E aqui está a oferta pelo pecado, que estava ausente na agitação do molho das primícias, no dia seguinte ao sábado. O fermento e a oferta pelo pecado indicam a presença do pecado, como é o caso. Mesmo assim, os pães são agitados na presença de Yahvé e totalmente aceitos. Os 2 pães eram uma oferta movida perante Yahvé. Assim, a igreja é apresentada a ele, como uma espécie de primícia. Como diz Tiago no capítulo 1, verso 18, os 2 pães, produto do trigo, as primícias da morte e ressurreição de Cristo. Não devemos esquecer o verso 22. A colheita aqui, não temos dúvida, é a mesma citada lá em Mateus capítulo 13, verso 39, quando chegar o fim dos tempos. A igreja será levada ao celeiro, as primícias estarão com Cristo. Os pobres, estrangeiros e gentios, mesmo então, serão lembrados com misericórdia. Depois nós temos o toque das trombetas. Com esta santa convocação, somos conduzidos a um novo terreno. As festas que seguimos tipificam o que já passou, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo e a formação da igreja pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes. Os 3 horários marcados que se seguem, o memorial do toque das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos, aguardam seu cumprimento em um futuro próximo. A primeira coisa, depois que os pães movidos forem completamente apresentados a Yahvé, quando esta era estiver para terminar, será o toque das trombetas. É a chamada de Deus para o remanescente de seu povo, seu reagrupamento. O longo período de tempo é entre o Pentecostes e o toque das trombetas. Este intervalo, esse período de tempo que nós vemos, é o período da era atual, desde que Jesus derramou o Espírito Santo no dia de Pentecostes na igreja, até quando o tempo dos gentios acabar. E então, o Senhor não ajunta seu remanescente terrestre até que o seu povo celestial, a igreja de Cristo, esteja completa. Leia e considere o que diz Isaías 27:13, Joel capítulo 2, verso 1 e também Mateus capítulo 24, verso 31. E aí, nesses textos, é citado o reagrupamento do povo eleito terreno de Deus, Israel, depois que Jesus veio. Mas o toque das trombetas no primeiro dia do 7º mês precede o grande dia da expiação e é o prenúncio daquele dia que se aproxima.
Tudo isso estudado com a luz que Deus nos deu em toda a palavra da profecia é maravilhosamente interessante. Com relação ao dia da expiação, nós já apontamos para o povo de Israel em nossas meditações lá no capítulo 16. Quando o grande sumo sacerdote, nosso Salvador e Rei de Israel, sair do Santo dos Santos, quando ele vier pela segunda vez em poder e glória, Israel olhará para ele, a quem transpassaram, e lamentarão por ele. E então, o nosso Senhor, o Rei dos Reis, tirará seus pecados tipificados pelo bode expiatório. Lembram-se? Bom, naquele dia uma fonte será aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para o pecado e a impureza. Leia isso lá no profeta Zacarias, capítulo 13, verso 1. Seu grande dia de expiação será um sábado de descanso para eles, e a glória cobrirá sua longa e desolada terra mais uma vez. A festa dos tabernáculos era a festa final, que começava no 15º dia do 7º mês. É a festa que vem depois que o pecado de Israel foi removido. Era a festa da colheita dos produtos do ano e um memorial da habitação de Israel em barracas no deserto. A festa dos tabernáculos prenuncia a glória vindoura do milênio, a gloriosa herança de Israel e os gentios reunidos com Israel redimido no reino. Será o tempo da colheita completa, o tempo da alegria, quando a tristeza e o gemido irão embora. Vem depois da colheita, o fim dos tempos, e o da vindima, o lagar da ira de Deus. Quão bela é a ordem dessas três últimas santas convocações: o toque das trombetas, o remanescente de Israel chamado e reunido, o dia da expiação, Israel em arrependimento nacional, olhando para aquele a quem transpassaram, quando ele vier pela segunda vez, e agora a festa dos tabernáculos, o milênio. E acontecerá que todo o resto de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirá de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Está lá em Zacarias capítulo 14, verso 16. É a grande festa memorial dos tempos milenares. Que dia que será! O oitavo dia que encontramos aqui novamente nos aponta para o que está além do milênio. A história do capítulo 23 é maravilhosa. Somente Deus, em sua infinita sabedoria, poderia nos dar tal desdobramento e prenúncio de seus conselhos e propósitos eternos. O sábado é o tipo do fim, que virá após o cumprimento de todos os seus propósitos, o descanso eterno, como nós falamos lá no começo do capítulo 23. O capítulo 24, aqui Moisés é instruído a ordenar aos filhos de Israel que tragam azeite puro para as 7 lâmpadas, nunca permitindo que o suprimento de óleo acabe, para que as lâmpadas queimem continuamente. Mantida pelo sumo sacerdote, a luz devia ser mantida brilhando continuamente desde a tarde até a manhã. Era a luz do candelabro de ouro com suas lâmpadas. O candelabro tipifica Cristo e o sumo sacerdote também é um tipo de Cristo. Aqui está uma sugestão do testemunho que resplandece em Cristo e por meio do sacerdócio celestial, a igreja, durante a noite, que simboliza, que significa a era presente. Mas Israel também algum dia brilhará e será o portador da luz. Novamente nós olhamos para a profecia de Zacarias, no capítulo 4, verso 1. Os sacerdotes também se encarregavam de manter a mesa com o pão. A mesa retrata Cristo como sustentador da comunhão, e os 12 pães trocados a cada semana simbolizam as 12 tribos de Israel. São ao mesmo tempo significativos de todos os santos de Deus hoje, todos privilegiados para desfrutarem a comunhão do Pai e do Filho em unidade. Esta comunhão é apenas ocasional? De jeito nenhum.
pão fresco deveria ser colocado na mesa todos os sábados. Assim, nossa comunhão com Deus e com seus santos deve ser contínua, assim como os sacerdotes foram responsáveis por isso. Se formos sacerdotes, estaremos sempre em comunhão com o Senhor. O pão era colocado em 2 fileiras, 6 em cada fileira, pois a comunhão é necessariamente entre as 2 partes. O incenso também devia ser colocado nos pães. O incenso fala do Senhor Jesus na pureza perfeita de sua humanidade, que comunicará caráter apropriado e piedoso à nossa comunhão. Quando recolocado, o pão retirado a cada sábado era para ser comido por Arão e seus filhos. Não era para todo Israel, mas para a família sacerdotal. Hoje, todos os crentes são sacerdotes, para que se identifiquem com Cristo, nosso grande sumo sacerdote, em comunhão juntos, desfrutando daquilo que nos lembra de si mesmo e de sua grande obra de sacrifício e sofrimento por cada um de nós. Seguindo os versículos que falam da pura luz e da pura comunhão do santuário, um contraste chocante nos encontra nessa seção. Uma luta acontece entre 2 homens, e um deles, cuja mãe era israelita, mas seu pai era egípcio, blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoava. Embora Israel nem mesmo tenha percebido, isso é exatamente o que a nação fez quando rejeitou o Senhor Jesus. Eles blasfemaram e insultaram o Filho de Deus. Bom, mas o ofensor aqui foi colocado sob custódia, pois deveria haver calma deliberação quanto ao julgamento desse caso. Então o Senhor disse a Moisés que o levasse para fora do acampamento, onde as testemunhas deveriam colocar as mãos sobre sua cabeça para dar testemunho do que havia acontecido. Então toda a congregação foi chamada a apedrejá-lo até a morte. Foi um trabalho solene e humilhante, mas a lei era absoluta. Estando sob a lei, não havia alternativa. Embora hoje, sob a graça, tais sentenças não devam ser mais cumpridas, não devemos pensar que o mal é menos sério do que o era naquela época. É claro que Deus abomina o mal assim, tanto quanto antes, mas agora Ele o suporta com paciência até que chegue o tempo do julgamento. O Senhor, entretanto, dá ordens claras para que todo aquele que blasfemasse seu nome fosse morto. Ao mesmo tempo, acrescenta a esses outros julgamentos sérios que um assassino também deveria ser executado. Se alguém matasse um animal pertencente a outra pessoa, ele deveria fazer isso dando-lhe um animal do mesmo valor. Se prejudicasse o outro fisicamente, ele deveria receber o mesmo tratamento. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Esta é a lei justa, pura e simples, justiça sem misericórdia. Pela segunda vez é insistido que um animal morto exigia restituição, mas a morte de um humano exigia pena de morte. Qualquer estrangeiro que vivesse entre os israelitas estava sujeito à mesma lei de todos os outros. Isso certamente nos lembraria que qualquer estranho que venha participar dos privilégios de comunhão em qualquer assembleia está, portanto, sujeito à mesma disciplina que todos os outros. O verso 23 nos diz que a sentença de morte foi executada no caso do homem que havia blasfemado o nome do Senhor. E as pessoas o apedrejaram até a morte, como Deus havia ordenado. E assim nós concluímos a exposição de hoje. E eu gostaria de meditar com os irmãos num questionamento de Jesus lá no capítulo 8 de Marcos, que é muito pertinente com o texto que foi exposto. Vai dizer lá no capítulo 8, a partir do verso 17. Ao notar a discussão, Jesus questionou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Até agora não considerastes, nem ainda compreendestes? Permaneceis com o coração petrificado? Tendo olhos não vedes, e possuindo ouvidos não escutais?
Não vos recordais, quando dividi os 5 pães para os 5.000 homens, de quantos cestos cheios de pedaços que sobraram recolhestes? E afirmaram-lhe: 12. E quando eu parti 7 pães para aqueles 4.000, quantos cestos grandes, repletos de sobras, recolhestes no chão? Responderam eles: 7. Ao que lhes concluiu Jesus: E então, ainda não compreendeis? E agora eu pergunto: vocês compreenderam? Se a resposta é não, fiquem tranquilos, porque a maioria dos cristãos e até mesmo de pastores não entendem, porque não compreendem o livro de Levítico. Voltando ao texto, os discípulos criam que Jesus os estava advertindo sobre o fermento dos fariseus por terem esquecido de levar pão. Foi aí que Jesus os inquiriu a respeito das 2 multiplicações de pão realizadas por ele e quantos cestos sobejaram, que foram 12 e 7, respectivamente. E isto significava que Jesus era o pão, o alimento para todos, representado pelo 12. Como observamos, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, isso era o todo, representava o todo. E além disso, Jesus era alimento para todos os dias, representado pelo número 7, de 7 dias na semana. Que o Eterno nos abençoe. E até amanhã, se Deus quiser.